aquilo que é mais importante. O que? O enfeite interior, a beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Observe aqui, chega uma pessoa na igreja, seja mulher ou seja homem, muito bem trajado, cheiroso, cheirosa, usando joias, e você para conversar com essa pessoa. A primeira impressão é o aspecto exterior, mas Pedro está demonstrando que isso não seja a tua vaidade, mas que seja o teu espírito interior, de afeto, carinho, dócil e tranquilo. Se você parar para conversar com uma pessoa que entra na igreja do jeito que eu desenhei aqui, se a pessoa transmite para você uma pessoa dócil, gentil, crente, cheio do Espírito Santo, você vai deixar de reparar nesses enfeites exteriores. Por exemplo, é o que Pedro está demonstrando. O que ele está dizendo? Que a beleza de vocês não deve estar nos enfeites, ou seja, a vaidade de vocês, o desejo de vocês, não esteja embasada na beleza exterior, mas na interior. Porque primeiro nós temos que aprender o que significa a palavra humildade. Uma pessoa vir na igreja, tá? Às vezes entra na igreja com o sapato furado, com a meia rasgada, com o terno descosturado. Isso não é humilde, irmãos. Isso não é humildade. Isso é miséria. Nós temos que aprender isso aqui, porque a humildade não está na maneira de se portar fisicamente. Humildade está na maneira de tratar o teu semelhante. Existem muitas pessoas milionárias humildes, e existem muitos pobres, miseráveis, arrogantes e prepotentes. Então aprenda isso aqui. Pedro está demonstrando que a vaidade da pessoa não esteja nessas coisas exteriores. Porque você andar bonito, perfumado, isso é bom e agradável, mas o teu foco não esteja aí, porque isso é vaidade. A tua beleza, a maior, o que tem que ser destacado em você é a beleza interior. Isso é humildade. É você se colocar à disposição da pessoa, ser uma pessoa tranquila, uma pessoa gentil, uma pessoa recíproca em carinhos, em afeto, em atenção. Porque para mim parecer humilde, eu não preciso colocar uma roupa velha. Isso não é humildade. Pelo contrário, eu estou demonstrando que Deus me abençoou. Mas a minha beleza não tem que estar cativa às minhas vestes, ao meu perfume, aos meus relógios, não é nada disso. Mas eu tenho que transmitir para o meu semelhante a minha beleza interior, o meu amor, afeto, tranquilidade, uma pessoa que tenha compaixão, uma pessoa fraterna. É o que Pedro estava ensinando aqui. Porque às vezes, pessoas que se vestem inadequadamente, ela pode trazer para a igreja um problema muito sério. Muito sério. Mateus capítulo 5, versículo 28. Olha aí. Diz assim, ó. Alguém achou e quer ler? Mateus capítulo 5, verso 28. Pode, espera aí que o microfone vai até você, Ana Lara. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Irmãos, a Bíblia diz que o pecado, ele vem
Primeiro ele nasce aqui, depois desce para cá. E quando sai da boca, já foi consumado, porque nós já pensamos, tá? E olha o que Mateus, através do Senhor Jesus, veio dizendo. E esse adultério aqui, o adulterar, é os mandamentos que Deus deu a Moisés. E olha o que ele diz: eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, o que é cobiçar? É desejar, é querer para si, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso é grave, isso é grave. Mas eu teci um comentário, está embasado no estudo. Olha só o comentário que eu fiz. Se um desejo lascivo como esse, ou seja, do adultério, é uma violação do 7º mandamento que Deus deu para Moisés, então vestir-se intencionalmente, de maneira que provoque ou estimule tal pecado, também deve ser pecaminoso. Vamos ser sinceros, quando nós nos arrumamos em casa para vir para a igreja, nós olhamos para nós mesmos no espelho, nós sabemos se estamos colocando o nosso corpo em destaque. E balela, tá? Olha, todo mundo olha. Olha ou não olha, João? Você que a mamília está ali. E não é porque quer, não. É porque é destaque. É destaque. Então eu teci esse comentário. Se esse é um desejo lascivo, que é uma violação do 7º mandamento, então vestir-se intencionalmente de maneira que provoque ou estimule tal pecado, também deve ser pecaminoso. Porque convenhamos, se uma mulher se arruma para vir para a igreja e ela sabe que o teu corpo está em evidência, o que ela quer com isso? Ser vista, e com isso trazendo para si olhares. Ninguém é cego. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a mente humana é fértil, irmãos. Da mesma forma os homens, tá? Os homens não escapam, não. Tem homens que se vestem e deixam o teu corpo em evidência, marcando o teu corpo, está trazendo para si os olhares alheios. Isso é vaidade. Está buscando para si a atenção. E às vezes a gente repreende, hein? Às vezes até minha esposa fala assim: mas está marcando isso aqui, não sei o quê. Eu vou falar: tá. Vou trocar isso aí, mulher. Por quê? Porque querendo ou não, se a pessoa se portar desse jeito, olha só, vamos falar como a Bíblia diz, se um homem atentar por uma mulher e cobiçá-la, imaginar, já cometeu pecado. Mas como cobiçar uma pessoa que não está mostrando nada? Se está vestido de uma forma coerente, coesa, uma ordem decente, com roupas decentes, que não marcam e nem evidenciam o teu corpo. Agora, se uma pessoa vem para a igreja marcando o teu corpo, é porque ela quer ser vista. Ela quer trazer para si a evidência dos olhares. Então para quê? Se nós pregamos, louvamos e conversamos que a glória é para Deus, o louvor é para Deus, todo manifesto é para Deus, eu não posso fazer nada que atrapalhe o bom andamento do culto a Deus. E eu, como obreiro, irmão, como evangelista, eu tenho autoridade para falar isso. Isso é coisa minha. As igrejas permitem.
Eu não vejo, vai uma crítica aqui, pastor que puxa a minha orelha depois. Eu não vejo com bons olhos, mulher em cima de púlpito. E vou explicar por quê. Eu, particularmente, passo mal aqui, quando tem uma mulher aqui. Porque, irmãos, observe, vamos ver o ângulo de visão. Olha onde eu estou sentado. Olha o meu ângulo de visão. E a pessoa está de perto. Quando eu fecho meus olhos para dar um glória a Deus gostoso, quando eu abro, a primeira coisa que eu enxergo é a parte inferior do corpo da mulher. Eu não vejo com bons olhos. Pastor, que me perdoe, é uma crítica pessoal. Por quê? Porque eu vou embasar biblicamente que pessoas que fazem isso de propósito, tá? Para chamar a atenção, ela traz sobre si uma maldição. Isso é bíblico. Então vós mulheres, policiai os teus esposos, e vós esposos, policiai as vossas mulheres. Mulher, fala para o teu esposo: o teu corpo pertence a mim, e mais ninguém pode ver, não precisa marcá-lo. Marido, fala para a tua esposa. Isso é culto de ensino, irmãos. Esconda isso, não precisa ninguém ver. O desenho do teu corpo é meu. Aquilo que Salomão falou em Cantares: nós somos um jardim fechado, só o noivo pode entrar. Porque isso traz escândalo. E isso, olha o agravante, você pode fazer com que um semelhante, com que um próximo venha a pecar em pensamento. E isso é vaidade. Tudo aquilo que você coloca sobre a tua vida, sobre o teu corpo e principalmente na tua mente, entendeu? Eu vou colocar essa roupa porque eu sei que eu estou linda, maravilhoso, eu estou um espetáculo. Ou seja, você está querendo chamar para si os olhares para quê? Se nós pregamos e louvamos que o nosso foco é o céu, você não precisa ser a última bolacha do pacote. Precisamos ser submissos e dar glória e honras a Ele, irmãos. Quando nós viramos destaques, não é bom. Então, Paulo ensina, tem que ser com ordem e principalmente com decência, tá? Para não fazer com que o teu próximo tropece. Às vezes a culpa, lógico, as pessoas olham, eu disse, entra pelos olhos, desce ao coração, e quando sai pela boca já está consumado. Mas os olhos veem aquilo que é patente a ele, né? Então esse comentário que eu fiz, eu queria aplicar nesse contexto. Se um desejo lascivo como este é a violação do 7º mandamento, então aquela pessoa que se veste intencionalmente de maneira que provoque ou estimule as outras pessoas a olharem, deve ser considerado como pecaminoso. Se você se veste para a pessoa olhar para você, você está pecando. Você está induzindo o teu próximo a pecar. Base, Mateus capítulo 18, verso 6 e verso 7. Jesus está dizendo aqui, das criancinhas. E antes que você fale, irmãos, não lê texto isolado, eu vou para o final. Jesus disse assim, aquele que não se assemelhar ou se parecer com uma criança não entrará no reino do céu. Ele diz o que com isso? Simplicidade, inocência de mente, tá bom? Então, assim, eu li esse capítulo 5, versículo 28, diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Bíblia. Eu teci um comentário, cunho próprio, tá, irmãos? Se um desejo lascivo como este é uma violação do 7º mandamento, então vestir-se intencionalmente de maneira que provoque ou estimule tal pecado também deve ser pecaminoso. Agora eu vou embasar o meu comentário, porque eu não posso comentar de ano passando, porque senão alguém me pega. Eu já cansei de ensinar aqui também. Se não entender,
se ofender alguma coisa que você vê que está fora do contexto bíblico, você tem total liberdade de questionar o pregador, o pastor, o ensinador, tá, irmãos? Total liberdade. Mateus capítulo 18, para concluir, tá, irmãos? Já estamos na conclusão aqui, ó, terminaremos em 5. Base para o meu comentário, Mateus, capítulo 18, verso 6 e verso 7, diz assim, ó: mas se alguém, preste atenção, mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Pare aqui um pouquinho, olha só. Então, se alguém vem com o intuito de trazer para si mesmo a vanglória, os olhares e a atenção de todo mundo, isso é vaidade, amém? Então, e com isso, ela está fazendo com que o teu próximo possa tropeçar naquele pecado de Mateus 5,28, amém? E Jesus disse: melhor essa pessoa amarrar uma pedra no pescoço e jogar no mar. Por quê? Porque no versículo 7, ele diz assim, ó: ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável, ele está dizendo, é inevitável que tais coisas aconteçam. Isso vai acontecer, ele está dizendo, isso acontece. Mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Ai daquele. Irmãos, ver o Velho Testamento, um ai de Deus, é dolorido, né, Julião? Um ai de Deus. E ele está dizendo: ai daquele. Ai daquele por meio de quem esses escândalos acontecem. Por quê? Porque, querendo ou não, irmãos, comentários, né? Às vezes marido com esposa, esposa com marido. Olha só, se for mentira, você pode desmentir. Chega em casa, fala assim com o marido: você viu fulano não estava vestido hoje? Aí o marido cai na besteira e diz assim: eu vi. Ah, você estava olhando? Peguei. É verdade ou não é verdade, irmãos? Aí o marido vai estar dizendo: não, mas como não? Você estava olhando. Queria ver. Aí o pastor queria que o marido dera visse você olhando. Já criou a contenda. Então, vocês viram que nós caímos em Mateus 18, 6 e 7. Jesus disse assim, ó: isso vai acontecer. E ele está dizendo: isso acontece a toda hora. Mas ai daquele por quem isso acontece. Por quê? Além de trazer vergonha, escândalo, ainda faz um marido dormir no sofá lá na casa. Ou uma mulher, né? Porque meu marido fala assim: você viu fulano lá tudo arrochadinho? E a mulher fala: eu vi. Ah, você estava olhando então, né? Já criou. Olha, irmão, para onde vai a contenda? Então, por isso o ensinamento dessa noite é essa, irmãos. Jesus nunca proibiu ninguém de usar roupa bonita, de andar cheiroso. Pelo contrário, irmãos, Jesus disse: nós somos príncipes e herdeiros dessa terra. Por isso que eu digo: vamos buscar o reino dos céus, e tudo é acrescentado na nossa vida. Se a gente buscar o reino dos céus, tudo neste mundo de bom é acrescentado. Eu profetizo em nome de Jesus: e quando você passar a buscar o reino dos céus, você vai começar a usar Giorgio Armani, vai começar a usar Ferrari, vai começar a andar de carro importado, vai morar na melhor casa do Brasil. Por quê? Porque você está buscando o reino dele. Isso não é vaidade. Deus está te dando, porque você é merecedor. Agora, desde que você não deixe tudo isso inibir o teu brilho próprio, aquilo que tem dentro de você. Amém? Alguma pergunta até aqui? Alguma colocação, comentário, irmão Josi? Irmã Esther, vem você levantando a mão? Não? Algum comentário, irmãos? Glória a Deus. Eu peço a Deus de coração que abençoe cada um de nós.
Que nós possamos esta noite ter pegado aquilo que nos pertence e venhamos aprender a cada dia. Vamos concluir? Salmo 133. Salmo 133. Lê para nós aí, Lucas. Diácono Lucas Cordeiro. Grita aí, dá um bravo aí. Salmo 133, só o versículo primeiro. Pode ser um de nós. Amém. Salmo 133, versículo 1 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Está vendo aí, irmãos? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que é união? É não querer o mal da pessoa, é não querer que a outra pessoa tropece, que ela peque, que ela erre. Então eu não posso induzi-lo a isso. Amém? Glória a Deus. Eu quero só fazer uma leitura bíblica. Aqui não é explanação, tá, irmãos? Quero que você acompanhe aí, para finalizar o ensino desta noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ler apenas 7 versículos só. Já passo a direção para quem de direito ou é. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 até o versículo 7. Vamos aprender aqui, pelas palavras do apóstolo Paulo, como não ser vaidoso. Vamos aprender como ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa, ser um servo de Deus. Acompanha a leitura. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, ou seja, não é vaidade. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, como as vestimentas de alguns, não busca os teus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal contra as pessoas sem saber a verdade, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Deus seja louvado. Deus abençoe a vida do nosso irmão pastor Liceu, que abriu essa porta. Deus abençoe o nosso pastor Eliel e a cada um de vocês que veio nessa noite aprender um pouquinho da palavra e da doutrina de Deus. Espero em Deus que você tenha pegado aquilo que lhe pertence, aquilo que somou para a tua vida pessoal, ministerial e principalmente espiritual. Amém? Deus abençoe a todos. Se você puder, aplaude a Jesus. Eu sou muito feliz com você, pastor Eliel. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso irmão missionário Fernando. Glória a Jesus. Meus amigos, meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aí, de estar nos acompanhando, mundo aqui essa live. Então, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Amém? Os irmãos, como é que é um culto de ensinamento, se vocês olharem ali para a cadeira ali abaixo ali você vai ver que tem um copo com água ainda, irmãos. Provavelmente culto de domingo, né, irmãos? Aí às vezes o pastor é chato, o pastor fala muito, mas assim, irmão, você vê um copo ali, ainda com a água mineral que você compra, deixada ali no banco, é elástico, né, irmãos? É uma falta de respeito com você que está aí. Então, você, irmãos,
da casa do Senhor Jesus, é obrigação nossa, irmão, cobrar. Viu que deixou o copo lá com água, o copo descartável lá? Irmão, você não pode fazer isso não. A água é comprada, irmãos, né? Então, assim, vamos nos policiar aí e vamos cobrar uns aos outros para que a obra do Senhor possa dar continuidade e não fazermos isso. Porque se fizer isso lá em casa